Bem-vindo ao canal e audiolivro. Conheça a plataforma Odyssey, onde disponibilizamos audiolivros exclusivos. Acesse agora odyssey.com/e-audiolivro. Capítulo 2. Hedrick Schwartz, 28 anos, casado, sem ocupação definida. Hedrick Schwartz estava deitado atrás de uma lápide e observava a estrada, abaixando com a mão o galho de um arbusto que estava à sua frente. Os holofotes da viatura policial varriam o cemitério, de hora em hora, batendo no rosto dele e forçando-o a semicerrar os olhos e a prender a respiração. 2 horas já tinham se passado, e tudo permanecia igual. O carro com o motor ligado que urrava monotonamente não saía do lugar. Seus 3 holofotes continuavam a varrer os túmulos abandonados cobertos pelo mato, os crucifixos tortos e enferrujados, os arbustos que cresciam sem controle algum e a borda do muro de 3 metros que acabava abruptamente à esquerda. Os policiais temiam a zona e nunca saíam do carro. Mas perto do cemitério eles tinham medo até de atirar. De hora em hora, Hedrick podia ouvir vozes distantes. Às vezes, via uma bituca jogada da janela da viatura, que caía rolando pelo asfalto, soltando fracas faíscas vermelhas. Fazia um frio úmido. A chuva tinha acabado de passar, e mesmo através do macacão impermeável, Hedrick conseguia sentir o frio. Ele cuidadosamente soltou o galho que segurava, virou a cabeça e apurou o ouvido. Em algum lugar à sua direita no cemitério, não muito longe e nem muito perto dele, havia mais alguém. Ele ouviu o farfalhar das folhas, a terra deslizando e depois o som baixo de algo pesado e duro caindo no solo. Hedrick, com muito cuidado e sem se virar, começou a rastejar para trás encostando o corpo na grama molhada. Em cima de sua cabeça, passou o raio do holofote. Hedrick congelou, seguindo o raio com olhos, e pareceu a ele que entre as lápides e crucifixos havia um homem em cima de um dos túmulos, vestido de preto. Ele estava sentado, encostado em um obelisco de mármore, sem pretensão de se esconder, com o rosto pálido e com furos escuros no lugar dos olhos, virados na direção de Hedrick. Na verdade, Hedrick não viu aquilo, nem tinha como enxergar todos aqueles detalhes na fração de segundo em que o raio passou, ele apenas imaginou como aquilo deveria parecer. Rastejou mais alguns metros, depois parou, apalpou o cantil no peito, tirou-o do macacão e ficou deitado por algum tempo, encostando a bochecha no metal aquecido. Depois prosseguiu, continuando a segurar o cantil na mão. Ele não apurava mais o ouvido, nem olhava para os lados. Na grade que cercava o cemitério havia uma abertura, e logo adiante, em cima de um sobretudo impermeabilizado e tratado com chumbo, estava deitado Barbridge. Ele continuava no chão, de costas, puxando com 2 mãos a gola do suéter. Sua respiração era sofrida, e às vezes ele emitia gemidos baixinhos. Hedrick sentou-se junto a ele e desatarrachou a tampa do cantil. Em seguida, passou cuidadosamente a mão por baixo da cabeça de Barbridge, sentindo em sua palma a nuca quente e suada, e encostou o gargalo do cantil nos lábios do velho. Estava escuro, mas, nos fracos reflexos dos holofotes, Hedrick conseguia enxergar os olhos escancarados e vidrados de Barbridge, e suas bochechas com barba negra mal feita. O velho deu alguns goles desesperados e logo começou a se mexer, procurando com as mãos o saco com a mercadoria. Voltou, sussurrou ele. Você é um bom rapaz, ruivo, não deixará o velho para morrer. Hedrick inclinou a cabeça e deu um belo gole. Continuam parados lá, aqueles porcos malditos, disse ele. Aparecem colados. Oh, não é por acaso, soltou Barbridge. Sua fala era entrecortada por suspiros. Alguém nos dedurou. Estão à nossa espera. Pode ser, disse Hedrick. Quer mais um gole? Chega, por enquanto. Não me abandone, ruivo. Se não me deixar, eu não morrerei. E você será beneficiado. Não vai me largar, vai? Hedrick não respondeu. Olhava na direção da estrada, onde os feixes azulados dos holofotes iluminavam a escuridão. Ainda podia enxergar o obelisco de mármore, mas não dava para entender se aquele ainda estava lá ou se já tinha sumido nas trevas. Escuta, ruivo. Não é papo furado. Você não vai se arrepender. Sabe por que o velho Barbridge ainda está vivo? O Bob Gorila bateu botas. O faraó banqueiro desapareceu como se nunca houvesse existido. E que Stalker era? Mas não adiantou. O Lesma, Norman Quatro Olhos, Pete Chaguento, todos se foram. Só sobrou eu. E por quê? Você sabe. Você sempre foi um imprestável, falou Hedrick, sem desviar o olhar da estrada. Um sacana. Sou sacana, sim. Mas tenho que ser.
Sem ser assim não dá, mas os outros também foram. E o faraó, e o lesma. Mas só eu sobrevivi. Sabe por quê? Sei, respondeu Hedrick para encerrar o assunto. Sabe nada. Está mentindo. Já ouviu falar da Esfera Dourada? Ou já? Acha que é uma lenda? Você deveria ficar calado, aconselhou Hedrick, poupando forças. Ou não faz mal, você me levaria para fora. Depois do tanto que já andamos juntos. Será que me largaria? Conheço você desde pequenininho. E seu pai também. Hedrick permanecia calado. Estava morrendo de vontade de fumar. Pegou um cigarro, rasgou o papel, colocou o tabaco na palma e começou a cheirá-lo. Não adiantou. Você tem que me levar, repetiu Barbridge. Pois é por sua causa que eu me ferrei. Foi você que não me deixou levar o maltês. Maltês insistia muito em ir com eles. Pagou um belo jantar na véspera, ofereceu um bom adiantamento, jurou que conseguiria o traje protetor. E Barbridge, que estava sentado junto a ele, escondia o rosto atrás da palma grande e enrugada e não parava de piscar para Hedrick. Aceita logo, vai dar certo. Talvez fosse exatamente por isso que Hedrick tinha dito não. Você se ferrou por causa da sua ganância, disse Hedrick com frieza. Não tenho nada a ver com isso. E é melhor calar a boca. Por algum tempo Barbridge permaneceu calado, apenas gemendo. Ele já puxava a gola com todos os dedos, jogando a cabeça com força para trás. Pegue toda a mercadoria, sussurrou ele. Só não me deixe aqui. Hedrick olhou o relógio. Faltava pouco tempo até o amanhecer, mas a viatura não queria sair do lugar. Seus holofotes continuavam varrendo os arbustos, e em algum lugar por ali estava escondido o velho Land Rover, e a qualquer momento poderiam descobri-lo. A Esfera Dourada, repetiu Barbridge. Eu a achei. Há muita mentira em torno dela. E fui eu o primeiro a lançar os boatos. Que ela realiza qualquer desejo, etc. Qualquer desejo, que nada. Se fosse qualquer um, eu não estaria aqui faz tempo. Morando na Suíça, podre de rico. Hedrick olhou para ele de cima a baixo. No reflexo azulado dos holofotes, o rosto de Barbridge jogado para trás parecia morto. Apenas os olhos vidrados e arregalados acompanhavam atentos cada movimento de Hedrick. A juventude eterna eu não ganhei, balbuciava o velho. Ou nem a fortuna. Mas a saúde, sim. E lindos filhos também. E estou vivo. Você nem num pesadelo poderia imaginar tudo pelo que já passei. E mesmo assim estou vivo. Ele lambeu os lábios. Eu só lhe peço isso, deixe-me viver, me dê saúde e bons filhos. Você quer se calar? Oh, não aguentou Hedrick. Está parecendo uma mocinha. Se for possível, eu te levo. Tenho pena de sua Dinah, iria para a rua, a garota. A Dinah, gemeu Barbridge. Minha linda garotinha. Eles foram muito mimados, ruivo. Não conheciam a palavra não. E o Arthur, meu archi querido, você o conhece, ruivo. Onde se viu um igual? Já disse, se conseguir, te levarei. Ou não, ruivo, você me levaria de qualquer jeito. A Esfera Dourada. Quer saber onde fica? Quero. Barbridge gemeu e tentou se mover. Minhas pernas, soprou ele. Verifique como estão. Hedrick esticou a mão e apalpou a perna dele do joelho para baixo. Os ossos, gemia Barbridge. Ainda tem os ossos. Tem, sim, mentiu Hedrick. Ou não esquenta. Na verdade, só dava para sentir a perna do joelho para cima. Abaixo dele parecia de borracha, dava até para fazer um nó. Está mentindo, censurou Barbridge. Para que mentir? Até parece que sou novato, que nunca vi aquilo. Os joelhos estão intactos, respondeu Hedrick. Deve estar mentindo de novo, disse Barbridge, amargo. Seja lá como for, tem que me levar. Contarei a você tudo da esfera, farei o mapa, mostrarei todas as armadilhas. Tudo. Ele continuava a falar, prometendo coisas, mas Hedrick não o escutava mais. Olhava para a estrada. Os feixes dos holofotes pararam de correr pelos arbustos e se concentraram, cruzados, naquele mesmo obelisco de mármore, e dentro da iluminada neblina azul Hedrick nitidamente enxergou uma figura encurvada perambulando entre as lápides. O homem andava como que às cegas, diretamente ao encontro dos holofotes. Hedrick viu o andarilho batendo de frente contra um enorme crucifixo. Ele deu um passo para trás, trombou de novo no mesmo crucifixo e só aí é que desviou do obstáculo e prosseguiu esticando os braços para a frente com os dedos abertos. De repente a figura sumiu, como se tivesse caído em um abismo, mas poucos segundos depois ela reapareceu mais longe e à direita, marchando com uma teimosia sobre-humana,
como se fosse um autômato. E de repente os holofotes se apagaram. Ouviu-se o ranger da marcha engatada, o motor uivou, e a viatura, lançando suas luzes vermelhas e azuis, disparou na direção da cidade, ganhando cada vez mais velocidade e logo desaparecendo atrás do muro. Redrick engoliu em seco e abriu um pouco o zíper do macacão. Parece que foram embora, sussurrou Barbridge, agitando-se. Vamos, Ruivo. Vamos logo. Começou a apalpar o solo com as mãos, agarrou o saco com a mercadoria e tentou se levantar. Vamos lá, Ruivo. Por que está parado? Redrick permanecia imóvel, olhando na direção da estrada. Tudo naquela parte estava escuro, e não se via nada. Mas em algum lugar ali continuava a marchar aquele. Passo a passo, feito uma boneca mecânica, tropeçando, caindo e se levantando, trombando nas lápides e crucifixos, enrolando-se nos galhos dos arbustos. Vamos, concordou Redrick. Vamos embora daqui. Ele levantou Barbridge. O velho o agarrou com força pelo pescoço com a mão esquerda, e Redrick, sem conseguir se endireitar, de quatro, começou a arrastá-lo para a abertura na cerca. Rastejava pelo mato molhado agarrando-se a ele, enquanto Barbridge o apressava. Vai, 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 repetia o velho ofegante. Não se preocupe, a mercadoria está comigo, não vou soltar. Vai. A trilha era conhecida, mas a grama estava escorregadia após a chuva, e os galhos dos arbustos batiam no rosto, atrapalhando a visão. O velho parrudo e imóvel era extremamente pesado, parecia um cadáver, e ainda tinha o saco com a mercadoria, que batia, tilintava e toda hora ficava preso em alguma coisa. Além disso, havia o medo de dar de frente com aquele, que provavelmente ainda vagava por lá no escuro. Quando eles finalmente chegaram à estrada, estava prestes a amanhecer. No bosque do outro lado da estrada, os primeiros pássaros acordavam cantando, e o céu sobre os postes de luz amarelada e sobre as casas escuras na periferia da cidade já começava a clarear. Soprou o ventinho frio e úmido da madrugada. Redrick despejou Barbridge no acostamento, olhou ao redor e, agachado como uma grande aranha negra, atravessou rapidamente a estrada. Logo achou o Land Rover escondido no mato, limpou do capô os galhos que disfarçavam o carro, sentou-se ao volante e saiu para a estrada sem ligar os faróis. Barbridge havia se sentado, segurando, em uma das mãos, o saco com as coisas, enquanto apalpava as pernas com a outra. Venha rápido, sussurrou, desesperado. Rápido. Meus joelhos ainda estão inteiros. Tenho que salvar os joelhos. Redrick o ergueu, cerrando os dentes com esforço, empurrou-o para dentro do carro. Barbridge despencou, batendo com força no banco traseiro e soltando um gemido de dor. Mas nem nesse momento ele soltou o saco. Redrick pegou do chão o sobretudo impermeável que Barbridge tinha arrastado consigo e jogou-o por cima do velho. Redrick sacou a lanterna e andou ao longo do acostamento, verificando se havia pegadas. A princípio não havia nada de errado. Ao sair, o Land Rover tinha amassado um pouco o mato mais alto, mas em poucas horas ele deveria se levantar de volta. Em torno do lugar onde havia parado a viatura, havia muitas bitucas jogadas no chão. Redrick lembrou-se de que há tempo queria fumar, tirou o cigarro e o acendeu, embora a única coisa que realmente desejasse naquele momento fosse pular no carro e correr a toda a velocidade para longe daquele lugar. Mas por enquanto ele não podia correr a lugar nenhum. Deveria fazer tudo lenta e cuidadosamente. O que há com você? Perguntou Barbridge do carro, com uma voz chorosa. Tem que jogar a água fora e molhar o equipamento de pesca. Por que parou? Esconda a mercadoria. Cale a boca. Disse Redrick bruscamente. Não me atrapalhe. Ele deu um trago. Vamos pelo lado sul da cidade, resumiu. Como pelo lado sul? Você pirou. Vai acabar com meus joelhos, seu infeliz. Redrick deu mais um trago, apagou o cigarro e enfiou a bituca na caixinha de fósforos. Oh, não enche, abutre, disse ele, calmo. Não podemos ir pelo centro. Há 3 bloqueios lá, em algum deles vão nos parar. E daí? Vão olhar suas pernas. E aí, adeus. E o que tem elas? A gente estava abatendo peixe, e eu me machuquei. Fim de papo. E se alguém quiser apalpar? Apalpar, que nada. Eu darei um belo berro para que aprendam a não mexer onde não se deve. Mas Redrick já havia se decidido. Ele puxou o banco do motorista, iluminando o interior com a lanterna, levantou a tampa escondida embaixo. Passe a mercadoria. O tanque de gasolina embaixo do assento era falso. Redrick pegou o saco e o empurrou para dentro do esconderijo. Ele ouvia a mercadoria tilintando e rolando. Eu não posso arriscar,
pronunciou em voz baixa. Não tenho direito a isso. Colocou a tampa de volta, jogou alguns trapos por cima e desceu o banco. Barbridge gemia, lamuriava-se. Exigia ir mais depressa e começou de novo a prometer a esfera dourada enquanto se revirava no banco, olhando com preocupação para o escuro que começava a clarear. Hedrick não lhe dava atenção. Rasgou a sacola plástica que continha os peixes, jogou a água em cima dos apetrechos de pescaria deixados no assoalho da caçamba e repassou os peixes que se debatiam para o saco de lona. A sacola ele dobrou e enfiou no bolso do macacão. Assim tudo estava em ordem. Pescadores voltando de uma pescaria não muito proveitosa. Sentou-se no carro e ligou o motor. Até a esquina foi com faróis apagados. À sua esquerda estendia-se o muro de 3 metros que cercava a zona. À direita havia arbustos, uma espécie de bosque meio raquítico, e às vezes encontravam-se alguns sobrados abandonados com paredes descascadas e janelas tapadas com tábuas. Hedrick conseguia enxergar bem no escuro, que não estava mais tão denso, pois começava a clarear. Além disso, ele já sabia o que poderia acontecer, portanto, quando na frente do carro surgiu uma figura encurvada marchando feito um robô na direção da cidade, ele nem diminuiu a marcha, apenas se inclinou para mais perto do volante. Aquele ser andava no meio da estrada e, como todos eles, ia à cidade. Hedrick ultrapassou-o, aproximando o carro da beira da estrada e pisando fundo no acelerador. Nossa Senhora! Exclamou Barbridge de trás. Você viu aquilo, ruivo? Vi, respondeu Hedrick. Meu Deus, era só o que nos faltava. Balbuciou Barbridge e, repentinamente, começou a rezar. Fique quieto. Hedrick levantou a voz. A passagem deveria estar logo ali. Hedrick diminuiu a velocidade, fitando a linha de cercas tortas e os casebres que estavam à sua direita. A caixa do transformador. O poste de luz. Uma ponte improvisada sobre o córrego. Hedrick virou o volante, e o carro pulou ao passar por um calombo. Aonde você vai? Berrou Barbridge. Vai acabar com as minhas pernas, seu imbecil. Hedrick virou-se abruptamente e deu uma forte bofetada no rosto do velho, sentindo nas costas da mão a bochecha áspera pela barba mal feita. Barbridge engoliu em seco e calou-se. O carro saltava nos barrancos, as rodas derrapavam na lama que a terra tinha virado após a chuva noturna. Hedrick ligou os faróis. A luz branca pulava, iluminando ora as enormes poças e antigos rastros de rodas cobertos pelo mato, ora as cercas apodrecidas e tortas que se estendiam por ambos os lados. Barbridge chorava, soluçando e assoando o nariz. Ele não fazia mais promessas, tinha passado a reclamar e a ameaçar, mas o fazia baixinho e meio para dentro, de maneira que Hedrick só ouvia algumas palavras avulsas. Algo sobre as pernas e os joelhos, sobre o folgado do Archie. Logo ele se calou. O subúrbio ocupava o lado oeste da cidade. Outrora ali havia chácaras, hortas, jardins, onde os altos funcionários da prefeitura e executivos da fábrica tinham suas residências de verão. Lugares alegres e verdes, pequenos lagos com margens de areia branca, bosques translúcidos de bétulas e reservatórios de criação de carpas. O mau cheiro da fábrica não chegava até ali, tampouco a canalização urbana. Agora tudo estava abandonado e esquecido. Ao longo do caminho eles encontraram apenas uma casa habitada, com uma luz amarelada na janela fechada por uma cortina desbotada e um varal com roupa molhada pela chuva. Um cão grande, enlouquecido de raiva, saltou do lado esquerdo e por algum tempo perseguiu o carro em um turbilhão de lama que as rodas jogavam em sua direção. Hedrick atravessou com cuidado mais uma ponte velha e caindo aos pedaços. Ao perceber à sua frente o cruzamento com a estrada do oeste, parou o carro e desligou o motor. Saiu do veículo sem olhar para Barbridge e caminhou no frescor matinal enfiando as mãos nos bolsos. Já clareara completamente, e tudo ao redor estava quieto, úmido e sonolento. Ele chegou até a estrada e cuidadosamente espiou por detrás dos arbustos. Daquele ponto dava para ver bem o posto policial móvel. Uma casinha de rodas com 3 janelinhas iluminadas e um fio de fumaça saindo pela chaminé. A viatura estava parada no acostamento, sem ninguém dentro. Por alguns minutos Hedrick permaneceu parado, só observando. Não havia nenhum movimento no posto. Pelo visto os policiais haviam ficado com frio e cansados após uma noite agitada e haviam entrado para se aquecer. Ele imaginou como deveriam estar cochilando com o cigarro apagado pendurado no canto da boca. Seus porcos, soltou Hedrick em voz baixa. Apalpou o soco inglês que tinha no bolso e enfiou os dedos nos buracos, apertando o metal gelado. Depois caminhou de volta, com o mesmo jeito encurvado e com as mãos nos bolsos.
Seu Land Rover estava parado, meio inclinado, escondido entre os arbustos. O lugar era isolado e fechado, provavelmente ninguém havia passado por ali em uma década. Quando Hedrick aproximou-se do carro, Barbridge apoiou-se em um dos braços e olhou para ele com a boca semi-aberta. Calvo, o rosto cheio de rugas, uma barba de 2 dias, dentes podres. Naquele momento ele parecia bem mais velho do que de fato era. Encararam-se em silêncio por alguns minutos e, de repente, Barbridge pronunciou de maneira entrecortada. Darei o mapa, todas as armadilhas, tudo. Você achará sozinho. Não vai se arrepender. Hedrick ouvia imóvel. Depois relaxou os dedos que seguravam o soco inglês no bolso e disse. Então, é o seguinte. Finja que está inconsciente. Entendeu? Fique gemendo e não deixe ninguém te tocar. Entrou no carro, ligou o motor, e eles foram. E tudo deu certo. Ninguém saiu da casinha quando o Land Rover, em cuidadosa obediência à sinalização, passou devagarzinho na frente do posto, nem depois, quando disparou pelo lado sul da cidade, aumentando cada vez mais a velocidade. Eram 6 da manhã, ruas vazias, asfalto molhado e escuro, semáforos piscando solitária e desnecessariamente nos cruzamentos. Passaram em frente à padaria de janelas altas e iluminadas, e Hedrick sentiu uma onda do delicioso aroma de pão recém-saído o envolvendo. Preciso comer, disse ele e espreguiçou-se, apertando as mãos contra o volante para esticar os músculos adormecidos. Como é que é? Barbridge, assustado, não entendeu. Disse que preciso comer. Para onde você quer ir? Para casa ou direto ao açougueiro? Ao açougueiro, vamos ao açougueiro. Onde disparou ele apressado, avançando tanto para a frente, que Hedrick sentiu sua respiração quente e ofegante em seu próprio cangote. Direto nele. Corre! Ele ainda me deve 700 pratas. E anda logo, você está se arrastando feito lesma. Ele começou a xingar grosseiramente e em voz baixa, com uma raiva impotente, expelindo saliva pela boca e sufocando-se em ataques de tosse. Hedrick não respondia. Não tinha tempo para dar um basta na repentina histeria do abutre. Precisava acabar logo com tudo aquilo para ter pelo menos 1 hora para dormir antes do encontro no metrópole. Dobrou na rua 16, avançou 2 quarteirões e parou o carro na frente de uma mansão cinza. O açougueiro abriu a porta em pessoa. Pelo visto tinha acabado de acordar e estava prestes a entrar no banho. Trajava um roupão suntuoso com franjas douradas, segurando na mão um copo com sua dentadura. O cabelo estava desgrenhado, e havia bolsas escuras embaixo dos olhos opacos. Ah, ruivo, disse ele. E aí, o que você me conta? Ponha os dentes e vamos, resumiu Hedrick. Entre. Açougueiro acenou convidativo com a cabeça na direção do hall e, raspando o chão com as pantufas persas, avançou com surpreendente agilidade em direção ao chuveiro. Quem? Perguntou ele de lá. A Barbridge, respondeu Hedrick. O que é que ele tem? As pernas. A água corria no chuveiro, dava para ouvir os movimentos e os sopros de uma respiração, alguma coisa caiu e rolou pelo chão de azulejo. Hedrick despencou cansado na poltrona e acendeu um cigarro, olhando em volta. O hall impressionava. O açougueiro não poupava dinheiro. Ele era um cirurgião experiente e muito badalado, uma referência em medicina não apenas na cidade, mas no estado inteiro, e seu envolvimento com os stalkers obviamente não se devia a razões financeiras. Ele também ganhava sua cota da zona. Conseguia mercadoria que aplicava em sua prática e em pesquisas, usando os stalkers como cobaias em seus estudos sobre doenças desconhecidas, deformações e danos ao corpo humano. Ganhava invisibilidade, com a fama de ser o primeiro médico no planeta especialista em doenças alienígenas contraídas por humanos. Dinheiro, aliás, ele também aceitava de bom grado. O que exatamente houve com as pernas dele? Perguntou ao surgir do banheiro com a toalha pendurada no ombro, esfregando com o canto dela seus dedos finos e longos. Enfiou os pés no caldo da bruxa, respondeu Hedrick. Açougueiro assoviou. Então o velho Barbridge está acabado, concluiu ele. É uma pena. Era um stalker e tanto. Que nada, discordou Hedrick, refestelando-se na poltrona. Você lhe fará bons protéticos, e ele ainda vai conseguir dar uns pulinhos com eles pela zona. Então, tá, disse açougueiro. Seu rosto ganhou um aspecto sério. Espere aqui, vou colocar a roupa. Enquanto ele se vestia e ligava para sua clínica, dizendo para que preparassem tudo para uma cirurgia, Hedrick descansava na poltrona, fumando. Ele se mexeu somente uma vez para tirar o cantil. Bebia em goles pequenos, pois sobrava muito pouco no fundo do recipiente. Tentava não pensar em nada,
apenas esperava. Depois foram juntos até o carro. Hedrick sentou-se ao volante, com o açougueiro a seu lado no banco dianteiro. Virou o corpo para trás e começou a apalpar as pernas de Barbridge. O velho imediatamente silenciou-se e pareceu até encolher de tamanho. Balbuciava algo suplicante, jurava que cobriria de ouro a alguém. Começou a mencionar de novo os filhos e a mulher falecida e implorava que lhe salvassem os joelhos. Ao chegar à clínica, açougueiro xingou quando não viu os enfermeiros esperando na entrada. Pulou do carro e sumiu apressado saguão adentro. Hedrick acendeu mais um cigarro e, de repente, ouviu Barbridge falar, clara e articuladamente, totalmente calmo. Você quis me matar lá, não é mesmo? Eu vou me lembrar disso. Mas não matei, disse Hedrick, indiferente. Oh, pois é, não matou. Barbridge ficou em silêncio. Disso eu também me lembrarei. Pois lembre, sim, retrucou Hedrick. Pois você certamente não me mataria. Virou-se e encarou Barbridge. O velho torceu a boca, indeciso, remexendo os lábios ressecados. Você simplesmente me largaria lá, disse Hedrick. Me deixaria morrer na zona e fim de papo. Como fez com o Quatro Olhos. O Quatro Olhos morreu por conta própria, discordou Barbridge, soturno. Eu não tive nada a ver com aquilo. Ele se enroscou lá. Você é um canalha, disse Hedrick friamente, virando-se para a frente. Ou um abutre mesmo. Os auxiliares de enfermagem finalmente surgiram no saguão da clínica. Com rostos amassados de sono e cabelos desgrenhados, correram até o carro levando a maca. Tragando calmamente seu cigarro, Hedrick observou-os habilidosamente enquanto tiravam Barbridge da caçamba do Land Rover e depois quando o levaram em direção à entrada. O velho estava imóvel e indiferente, olhando fixamente para o céu. Seus pés enormes, gravemente corroídos pelo caldo, estavam estranhamente virados. Ele era o último dos antigos Stalkers, daqueles que começaram a caça aos tesouros extraterrestres logo após a visitação, quando a zona ainda nem se chamava assim, quando não havia nem instituto, nem muro, nem forças especiais da ONU, quando a cidade ficou paralisada de horror e o mundo caçoava da nova invenção da mídia. Hedrick tinha 10 anos na época, e Barbridge ainda era um homem forte e esperto que adorava beber por conta dos outros, entrar em brigas e dar em cima das garotas. Seus próprios filhos pouco o interessavam naquela época, ele já era um sujeito vil e covarde, pois quando estava bêbado, batia em sua mulher com um prazer perverso, com muita gritaria e barulho, para que toda a vizinhança pudesse ouvir. E, um dia, espancou-a até a morte. Hedrick entrou no carro, sem prestar atenção aos semáforos e assustando os poucos pedestres com a buzina forte, seguiu apressado diretamente para casa. Parou em frente à garagem e, ao sair do carro, viu seu supervisor atravessando a pracinha na direção dele. Como de costume, o homem estava mal-humorado, e no seu rosto amassado e com olhos inchados estampou-se uma expressão de nojo, como se ele andasse por cima de um esterco grudento e não pela rua esverdeada. Bom dia, cumprimentou Hedrick educadamente. O supervisor parou a 2 passos de Hedrick e apontou com o dedão para trás do ombro. Aquilo foi obra sua? Perguntou ele, meio para dentro. Dava para perceber que essas foram suas primeiras palavras desde o dia anterior. De que o senhor está falando? O balanço. Foi o senhor que instalou? Oh, sim. Para quê? Sem responder, Hedrick foi em direção à garagem e começou a abrir o portão. O supervisor o seguiu e parou atrás das costas dele. Eu perguntei por que instalou o balanço. Quem lhe pediu? Minha filha pediu, disse Hedrick muito calmo. Deslizou o portão, abrindo-o. Não estou perguntando da sua filha. O homem levantou a voz. Dela falaremos depois. Estou perguntando quem o autorizou. Quem lhe permitiu apropriar-se da pracinha? Hedrick virou-se e por algum tempo ficou parado, encarando o nariz pálido e cheio de capilares do supervisor, que deu um passo para trás e recomeçou em tom mais baixo. E não mude a cor da varanda. Quantas vezes eu avisei. Está se esforçando à toa, pronunciou Hedrick friamente. Não vamos sair daqui. Ele voltou para o carro e ligou o motor. Ao colocar as mãos no volante, apertou-o até os dedos embranquecerem. Então, abriu a janela, sem se conter mais, disse. Mas se nos forçar a sair, seu desgraçado, comece a rezar. Entrou com o carro na garagem, acendeu a luz e fechou o portão. Depois tirou do tanque falso o saco com a mercadoria, arrumou o salão, guardou o saco numa cesta, cobrindo-o com os apetrechos de pesca ainda arrumados e com folhas e galhos, e por cima despejou o peixe que Barbridge tinha comprado na noite anterior numa peixaria da periferia.
Depois examinou o carro de todos os lados, mais por força do hábito, e reparou em uma bituca esmagada, presa no para-choque. Hedrick descolou-a. Era de uma marca sueca. Pensou um pouco e enfiou a bituca na caixinha de fósforos, onde já havia outras 3. Não encontrou ninguém ao subir a escada. Parou na frente de sua porta, e ela se abriu imediatamente, antes de ele achar a chave. Ele entrou de lado, segurando a cesta pesada embaixo do braço, e mergulhou no aconchego e nos cheiros familiares de seu lar. Guta pendurou-se no pescoço dele e ficou assim, imóvel e quieta, escondendo o rosto em seu peito. E, mesmo vestido de camisa grossa e de macacão, ele conseguia sentir o coração dela bater freneticamente. Ele não a impedia, apenas ficou parado segurando a cesta e esperando que ela se afastasse. E só naquele momento ele começou a perceber como estava cansado e exaurido. Então, finalmente soltou ela baixinho, com voz rouca, tirou as mãos do pescoço dele, acendeu a luz no corredor e, sem olhar para trás, seguiu em direção à cozinha. Vou te fazer café, disse ela de lá. Eu trouxe alguns peixes aqui, começou ele em tom aminado e artificial. Faça todos de uma vez, estou verde de fome. Ela voltou, escondendo o rosto entre os cabelos soltos. Ele pôs a cesta no chão e ajudou-a a levar o saco com peixe para a cozinha e esvaziá-lo na pia. Vá tomar banho, disse ela. Enquanto isso, eu faço a comida. Como está a monstrinho? Perguntou Hedrick acomodando-se na cadeira e tirando a bota do pé. Tagarelou a tarde inteira, respondeu Guta. Mal consegui colocá-la para dormir, não parava de perguntar de você. Cadê o papai? Cadê o papai? Dê-lhe o papai e ponto final. Guta, forte e esbelta, deslizava silenciosamente pela cozinha, e a água já começava a ferver na chaleira, e as escamas deslizavam embaixo da faca. A grande frigideira, a maior de todas, respingava óleo, baixinho, e toda a cozinha envolveu-se num delicioso aroma de café recém-coado. Hedrick levantou-se e voltou descalço para a antessala, agarrou a cesta e levou-a para a despensa. Na volta, ele deu uma olhada no quarto. Monstrinho dormia despreocupadamente. O cobertor havia escorregado para o chão e a camisola havia se levantado de um lado, revelando um corpinho pequeno e esguio, igual ao de um bichinho adormecido. Hedrick não conseguiu conter a ternura e acariciou suas costas cobertas por uma penugem dourada, surpreendendo-se pela milésima vez com o quão sedosa e comprida era essa penugem. Queria muito pegar a filha nos braços, mas teve medo de acordá-la. Além disso, estava coberto de lama, como se fosse um porco, e sentia no corpo o cheiro da zona e da morte. Voltou à cozinha e sentou-se à mesa. Me dá um café agora. Lavo-me depois, disse ele, cansado. Na mesa havia uma pilha de correspondências. A Gazeta de Armont, as revistas O Atleta e Playboy, além do pacote com os relatórios do Instituto das Culturas Extraterrestres, edição 56, todas gordinhas e com capa cinza. Hedrick pegou o café das mãos de Guta e puxou os relatórios. Rabiscos, signos de todos os tipos, desenhos técnicos. Fotos de coisas familiares, mas num ângulo estranho. A publicação de mais um artigo póstumo de Kirill, uma característica pouco esperada das armadilhas magnéticas do tipo 77B. O sobrenome Panov estava acompanhado por uma nota de rodapé. Dr. Kirill Apanov, União Soviética, morreu tragicamente durante a realização de um experimento científico em abril de 19. Hedrick jogou a revista para o lado e deu um grande gole no café, que lhe queimou a língua. Alguém veio na minha ausência? Perguntou ele, após xingar baixinho. Só o Graxa, respondeu Guta, após uma ligeira pausa. Ela estava em pé junto ao fogão, olhando para ele. Estava completamente bêbado, e eu o expulsei. E a monstrinho? Eu não quis deixá-lo partir, é claro, estava pronta para chorar. Mas eu expliquei a ela que o tio Graxa não estava se sentindo bem. E ela me respondeu, toda séria. De novo Graxa se embabadou. Hedrick sorriu e deu mais um gole no café. Depois olhou para a esposa. E a vizinhança? Ah, a mesma coisa de sempre, disse Guta, irritada. Tá bom, pode contar. Ah! Ela abanou a mão com desgosto. De noite aquela louca de baixo bateu na porta, olhos arregalados, saliva respingando pela boca. O que é que vocês estão serrando na banheira? Que asquerosa, soltou Hedrick entre os dentes. Escuta, Guta, talvez seja mesmo melhor a gente se mudar. Comprar uma casa em um subúrbio onde ninguém mora, uma chácara abandonada. E a monstrinho? Meu Deus! Exclamou Hedrick. Será que nós dois não seremos capazes de deixá-la confortável e feliz?
Guta balançou a cabeça negativamente. Ela adora as crianças, e elas gostam dela também. Pois eles não têm culpa de que ela... Claro, interrompeu a Hedrick. Eles não têm culpa mesmo. Vamos parar de falar disso, cortou Guta. Alguém te ligou. Não quis se identificar. Eu disse que você estava pescando. Hedrick devolveu a xícara à mesa. Bem, disse ele se levantando. Vou tomar banho. Tenho 1000 coisas para fazer. Ele se trancou no banheiro, esvaziou os bolsos, depositando o soco inglês, as porcas restantes, os cigarros e outras coisas menores na prateleira do armário. Depois tirou a roupa e jogou-a no tanque. Demorou-se no chuveiro, virando-se embaixo da água quase fervente que saía da ducha. Esfregou o corpo com a esponja de duros fios emaranhados até que sua pele ganhou uma cor avermelhada. Aí desligou a torneira, sentou na borda da banheira e acendeu um cigarro. A água jorrava em tubos. Guta tilintava com a louça na cozinha. O cheiro de peixe frito invadiu a casa, e logo Guta bateu na porta do banheiro para lhe passar a roupa limpa. Vai logo com isso, mandou ela. A comida está esfriando. Ela já havia se acalmado totalmente e começado a dar ordens, como de hábito. Rindo consigo mesmo, Hedrick vestiu-se, pôs apenas a cueca e a camiseta e, com esse traje, voltou para a cozinha. Agora é a hora de comer, disse ele acomodando-se com gosto na cadeira. Pôs a roupa suja na caixa. Desconfiou Guta. Mugiu ele com a boca cheia. Que peixe gostoso. E encheu o tanque de água. Guta continuou a indagar. Esqueci. Desculpe, comandante, não vai se repetir. Deixe para lá, fique comigo. Ele tentou agarrá-la pelo braço e fazê-la sentar-se em seu colo, mas Guta desviou-se dele e sentou-se à mesa do outro lado. Então, está me evitando, caçoou ele enchendo novamente a boca de peixe. Tem nojo do marido, hein? A marido? Que marido? Retrucou Guta, sorrindo. No momento você é um saco vazio, e não um marido. Precisa ser preenchido antes. E se for, de repente? Revidou Hedrick. Milagres acontecem. Ainda não vi nenhum milagre desses acontecendo com você. Quer um drink? Hedrick balançou o garfo nos dedos, indeciso. Não, melhor não, disse ele, afinal, olhando para o relógio. Vou sair agora. Prepare-me o terno, uniforme classe A, camisa branca, gravata, você sabe, essas coisas. Batendo prazerosamente os pés descalços no chão fresco, seguiu para a despensa e trancou a porta atrás de si. Depois vestiu um avental emborrachado, luvas grossas até os cotovelos e começou a pôr na mesa tudo o que havia no saco de lona. 2 ocos, uma caixa de alfinetes, 9 pilhas, 3 braceletes, uma argola estranha parecida com um bracelete, mas de metal branco, mais leve e com diâmetro uns 30 milímetros maior. Também tinha um plástico com 16 gotas negras, 2 esponjas em perfeito estado, do tamanho de um punho fechado, 3 peões, um vidro de argila gaseificada e, no fundo do saco, havia ainda um pesado container de porcelana cuidadosamente embrulhado em plástico bolha, mas Hedrick decidiu não mexer nele por enquanto. Tirou os cigarros e fumou, observando a mercadoria exposta em cima da mesa. Depois abriu a gaveta, tirou uma folha de papel, um toco de lápis e a calculadora. Segurando o cigarro no canto da boca e semicerrando os olhos por conta da fumaça, ele escrevia os itens e os valores em colunas. Somou tudo, os números impressionavam. Hedrick apagou o cigarro no cinzeiro, cuidadosamente abriu a caixa e despejou os alfinetes no centro da mesa. No reflexo da luz elétrica eles tinham um brilho azulado e só de vez em quando, em rápida sequência, lançavam algumas faíscas das cores do espectro, amarelo, vermelho e verde. Ele pegou um alfinete, tomando precauções para não se ferir, apertou-o entre a ponta do indicador e a do polegar. Depois desligou a luz e esperou um pouco, deixando os olhos se acostumarem com a escuridão. O alfinete estava mudo. Ele o pôs do lado, pegou outro e repetiu o procedimento. Nada. Correndo o risco de se ferir, Hedrick apertou a coisa com mais força e, de repente, o alfinete falou. Um clarão vermelho percorreu-o, mudando em seguida para uma onda verde. Por alguns segundos ele contemplou esse estranho show de luzes, que, como ficou sabendo pelos relatórios do Instituto, deveria significar alguma coisa, talvez muito importante e esclarecedora. Depois colocou o alfinete ao lado, porém separado do primeiro, e pegou o próximo. No total eram 73 alfinetes, dos quais apenas 12 falavam. Os restantes não se revelaram. Na verdade, eles também deveriam falar, mas para ativá-los não bastava a força dos dedos, precisava-se de uma máquina do tamanho da mesa.
Redrick acendeu a luz, pegou a folha de cálculos e acrescentou mais 2 números aos já existentes. Somente depois disso ele tomou coragem. Enfiando as 2 mãos no saco de lona, prendendo a respiração, retirou o pesado objeto embrulhado em plástico bolha e colocou-o em cima da mesa. Por algum tempo apenas o observou, compenetrado, coçando o queixo com o lado externo da mão. Depois pegou o lápis e girou-o entre os dedos, desajeitadamente por causa da luva. Em seguida jogou-o de volta à mesa. Tirou mais um cigarro, acendeu e fumou por inteiro, encarando o embrulho. Que diabo! Xingou em voz alta, agarrando decididamente o pacote e enfiando-o de volta no saco. E pronto. Chega! Apressadamente jogou os alfinetes dentro da caixa e levantou-se. Precisava ir. Talvez até desse para cochilar uma meia hora para clarear a mente. Mas, por outro lado, seria mais seguro chegar ao lugar antes e verificar a situação. Redrick retirou as luvas, pendurou o avental e saiu da despensa sem apagar a luz. O terno já o esperava esticado em cima da cama, e ele começou a se vestir. Estava amarrando a gravata na frente do espelho quando as tábuas do assoalho gemeram discretamente, e, em seguida, ele ouviu uma respiração furtiva atrás dele. Fez uma cara séria para conter o riso. Grunhiu uma voz fininha, e ele imediatamente foi agarrado pela perna. Gritou Redrick, fingindo desmaio, caiu de costas na cama. A monstrinho, rindo e grunhindo, pulou em cima dele. Ele foi esmagado, puxado pelo cabelo e afundado em uma avalanche de notícias e perguntas de todo tipo. O Willy da vizinhança arrancou a perna da boneca. No terceiro andar surgiu um gatinho, todo branco e com olhos vermelhos, provavelmente desobedeceu à sua mãe e foi para a zona. No jantar teve mingau com geleia. O tio Graxa se embabadou de novo e ficou muito doente, até chorou. Por que é que os peixes não afundam, se estão dentro da água? Porque a mamãe não dormiu de noite. Porque temos 5 dedos, mas só 2 mãos e apenas um nariz. Redrick abraçava o frágil e quente corpinho da criatura que não parava de se mexer em cima dele, olhava em seus olhos completamente negros sem parte branca, encostava o rosto na pequena bochecha coberta de penugem dourada e repetia, carinhoso: monstrinho, minha queridinha, minha monstrinho fofa. De repente o som do telefone disparou no quarto. Ele esticou a mão e pegou o fone. Sim, o fone estava mudo. Alô? Repetiu Redrick. Quem é? Silêncio. Em seguida ele ouviu um clique do outro lado, e logo soou o sinal de ocupado. Então, ele se levantou, colocou a monstrinho no chão, sem prestar mais atenção ao que ela dizia, vestiu a calça e o paletó. A filha não parava de falar, mas ele apenas sorria descontraído. Logo foi declarado como o papai que engoliu a língua e petiscou os dentes, e finalmente foi deixado em paz. Redrick foi até o banheiro atrás do soco inglês, voltou para a despensa, enfiou na pasta tudo o que havia deixado em cima da mesa, pegou a pasta numa mão e a cesta com o saco de lona na outra. Depois saiu, cuidadosamente trancou a porta da despensa e gritou para Guta. Estou saindo, amor. Quando você volta? Perguntou Guta, aparecendo na porta da cozinha. Ela já tinha se arrumado e feito uma ligeira maquiagem. Estava de vestido caseiro em vez de roupão. Ele amava aquele vestido azul royal, que tinha um lindo decote. Eu ligo, disse ele olhando para ela, depois não aguentou, aproximou-se e beijou-a no decote. Tá bom, vai logo, disse Guta, baixinho. E eu? E para mim? Guinchou a monstrinho, tentando se enfiar por entre eles. Ele precisou se abaixar com toda a carga e beijá-la também. Guta o fitava fixamente. Besteira, acalmou-a. Não se preocupe. Eu vou ligar. Desceu a escada. No andar de baixo, Redrick encontrou um homem grande, de pijama listrado, que estava tentando soltar a chave emperrada na porta entreaberta. Dos fundos do apartamento saía um cheiro morno e azedo. Redrick parou e cumprimentou-o. Bom dia. O sujeito virou a cabeça, lançou um olhar assustado e balbuciou algo por cima do ombro enorme. Sua esposa ontem nos visitou, começou Redrick. Disse que estávamos cerrando alguma coisa. Deve ser algum mal-entendido. E o que eu tenho com isso? Resmungou o homem de pijama. Minha mulher estava lavando roupa, continuou Redrick. Peço desculpas se incomodamos vocês. Eu não disse nada, respondeu o vizinho. À vontade. Que bom, então. Obrigado. Ele desceu para a garagem, colocou a cesta com o saco no canto, cobrindo-a com uma lona rasgada e colocando por cima um velho banco de automóvel. Deu uma última olhada em tudo e foi embora, satisfeito. O caminho não foi demorado. Andou 2 quarteirões,
atravessou o parque e avançou mais um quarteirão até a Avenida Central. Na frente do Hotel Metrópole, como sempre, uma fileira de carros imponentes brilhava com seu metal polido e laqueado, os lacaios de uniforme bordô corriam, subindo e descendo com as malas, enquanto homens respeitáveis de aspecto estrangeiro, em pequenos grupos de 2 ou 3, fumavam charutos na escada de mármore na frente do hotel. Hedrick decidiu não entrar de imediato. Em vez disso, acomodou-se embaixo do toldo de um pequeno café no outro lado da rua, pediu um café preto e acendeu o cigarro. Na mesa vizinha, a 2 passos dele, estavam sentados 3 federais à paisana. Apressada e silenciosamente, eles engoliam salsichas fritas à la Armand, tomando periodicamente grandes goles de chope escuro de suas canecas longas. Do outro lado, a 10 metros de distância, aproximadamente, um sargento das forças da ONU devorava um bife com batata frita, segurando o garfo com o punho. Seu capacete azul claro estava no chão, virado para cima, ao lado de sua cadeira, na qual também estava pendurado seu cinto com o coldre. Não havia mais fregueses no recinto. A garçonete, uma idosa desconhecida, estava de pé, encostada no balcão, bocejando de vez em quando e tapando, com a palma da mão, a boca pintada de vermelho. Eram 20 para as 9 da manhã. Hedrick viu Richard e Nona saindo pela entrada do hotel, mastigando algo e ao mesmo tempo pondo na cabeça um chapéu de feltro macio. Agilmente desceu a escada, baixinho, bem nutrido, com o rostinho rosado e todo limpinho, arrumado e convencido de que o dia não lhe traria nenhuma desvantagem. Acenou com a mão para alguém, jogou no ombro esquerdo o sobretudo que carregava no braço e foi até seu Peugeot. O carro era igual ao dono, arredondado, curto e recém-lavado, causando a mesma impressão de que nada de ruim poderia lhe acontecer. Escondendo o rosto atrás da palma da mão, Hedrick observou Nona se acomodar no assento do motorista, depois passar alguma coisa para o banco de trás, inclinar-se atrás de algo, reposicionar os espelhos laterais. Em seguida, o Peugeot urrou, soltando fumaça azul, buzinou para um africano de turbante que atravessava à sua frente e avançou bem disposto pela rua. Pelo visto, Nona dirigia-se ao instituto. Sendo assim, deveria contornar a fonte com o chafariz e passar bem em frente de Hedrick. Não havia tempo para levantar e sair, portanto ele apenas se inclinou ainda mais em cima da xícara, encostando a mão na testa. Não adiantou. O Peugeot buzinou em cima de seu ouvido, rangeu o câmbio, e a voz alegre de Nona chamou. Hed, oi. Hed Schwart. Praguejando para si, Hedrick levantou a cabeça. Nona vinha a seu encontro, esticando a mão para cumprimentá-lo. Quase reluzia de felicidade. O que você está fazendo aqui a essa hora? Perguntou ao se aproximar. Obrigado, querida, lançou para a garçonete. Oh, não quero nada. E de novo virou-se para Hedrick. Faz tempo que não te vejo. Onde se meteu? O que anda fazendo? Oh, nada de especial, respondeu Hedrick com má vontade. Umas coisas aqui, outras ali. Ele observava como Nona, com sua habitual ansiedade, ajustava-se na cadeira em frente, afastando com as mãos rechonchudas o copo com guardanapos para um lado e o prato com o sanduíche para o outro, continuando a tagarelar com um sorriso amigável. Você está meio murcho. Problemas com sono? Sabe, nos últimos tempos eu também passei por um aperto danado com os novos equipamentos eletrônicos, mas o sono para mim é sagrado. Que tudo vá para o inferno. Mas dormir. De repente ele parou e olhou ao redor. Desculpe, você por acaso está esperando alguém? Estou atrapalhando. Oh não, respondeu Hedrick, entediado. É que eu tinha um tempinho e resolvi tomar um café. Mas não vou te prender por muito tempo, disse Dick olhando para o relógio. Escuta, Hed, pare de enrolar e volte para o instituto. Você sabe que te aceitariam a qualquer hora. Se quiser, pode até trabalhar com o russo de novo. Acabou de chegar um. Hedrick balançou a cabeça negativamente. Oh não, respondeu ele. Ainda não nasceu outro Kirill neste mundo. E também não vejo nada para eu fazer naquele lugar. Vocês agora estão com tudo automatizado. São os robôs que vão à zona. Pelo visto são eles também que recebem o bônus. E as migalhas mensais do cargo de assistente mal dariam para comprar cigarros. Ah, deixe disso. Arranjaria coisas para você, discordou Nona. Eu não gosto quando arranjam para mim, disse Hed meio sombrio. Sempre consegui tudo por conta própria e pretendo continuar assim. Você ficou orgulhoso demais, proferiu Dick com ar de desaprovação. Ou não é orgulho nenhum. Apenas não gosto de viver no aperto. Nisso você está coberto de razão, respondeu Dick, distraído. Olhou para a valise de Hedrick, que estava acomodada na cadeira ao lado,
Esfregou a placa prateada com a gravação em cirílico. Está certo. O dinheiro existe justamente para que nunca precisemos pensar nele. Era o presente do Kirill? Perguntou ele referindo-se à valise. Ganhei como herança, disse Hedrick. E então, não te vejo ultimamente no Borgs. É você que não aparece por lá. Eu almoço no Borgs todos os dias, pois aqui no Metrópole cobram tanto por cada almôndega aqui. Escuta, ele mudou o tom. Como você está de grana? Por quê? Quer um empréstimo? Ironizou Hedrick. Pelo contrário. Quer me emprestar dinheiro? Há um trabalho, encurtou Nona. Haja paciência. Você também. Exclamou Hedrick. E quem mais? O rosto de Nona expressou um vivo interesse. Há muitos de vocês, os empregadores, por aí. Nona riu, fazendo parecer que só agora tinha entendido Hedrick. Não é isso. Não se trata de sua especialidade principal. E do que se trata, então? Nona olhou para o relógio. É o seguinte, disse ele levantando-se da cadeira. Venha hoje almoçar no Borgs, por volta das 2, aí conversaremos. Às 2, receio. Não conseguirei, respondeu Hedrick. Então venha de noite, às 6 horas, é possível? Veremos, disse Hedrick, indeciso, e também olhou para o relógio. Eram 5 para as 9 da manhã. Nona acenou e apressou-se na direção de seu Peugeot. Hedrick acompanhou-o com os olhos, chamou a garçonete e pediu um maço de Lucky Strike. Em seguida pagou a conta e, apanhando a valise, desapressadamente atravessou a rua na direção do Hotel Metrópole. O sol já havia subido, e o ar começava a ficar quente e abafado. Hedrick sentiu uma irritação embaixo das pálpebras. Fechou os olhos, apertando-os com força, e arrependeu-se de não ter dormido pelo menos um pouco antes de ir a um encontro tão importante. Foi naquele momento que ele de repente sentiu. Aquilo nunca havia lhe acontecido fora da zona, e mesmo lá, apenas 2 ou 3 vezes. Era como se estivesse em um mundo totalmente diferente. Milhares de aromas de todos os tipos desabaram sobre ele. Eram cheiros agudos, doces, metálicos, meigos, perigosos, alarmantes, enormes como prédios e minúsculos como pólen, ásperos como pedregulhos, finos e complexos como um mecanismo de relógio. O ar tornou-se sólido, e nele surgiram superfícies, facetas e ângulos. Parecia que o espaço havia sido preenchido com enormes esferas rugosas, pirâmides escorregadias, cristais gigantes e pontiagudos. E ele precisava se esquivar, arrastando o corpo no meio desses obstáculos, como se atravessasse, às cegas, uma velha loja de antiguidades cheia de móveis e objetos inúteis, feios e empoeirados. A sensação durou apenas alguns segundos. Ele abriu os olhos, e tudo havia sumido. Aquilo não era outra realidade. Era simplesmente seu velho mundo, que ele conhecia tão bem, mostrando seu outro lado, desconhecido, revelando-o por um instante apenas e novamente o escondendo, antes que Hedrick conseguisse compreender qualquer coisa. Um som irritante de buzina trouxe Hedrick de volta à realidade. Ele apertou o passo, correu até o Metrópole e lá parou, encostado na parede lateral. Seu coração batia loucamente, quase saindo do peito. Hedrick pôs a valise no asfalto, rasgou apressado o invólucro do maço e acendeu o cigarro. Fumava, tragando profundamente, descansando como depois de uma boa briga. Um guarda parou ao lado dele e perguntou com ar de preocupação. O senhor precisa de ajuda? N não. Conseguiu soltar Hedrick e continuou após um breve pigarreio. Está muito abafado. Quer que eu o acompanhe? Hedrick inclinou-se e pegou a valise. Já passou, disse ele. Está tudo bem, amigo, obrigado. Apressou-se, subiu a escada e entrou no imenso hall do hotel. O ar ali estava fresco e agradável após o sol escaldante. Sentia que deveria se sentar em uma daquelas enormes poltronas de couro, descansar e recuperar o fôlego, mas já estava atrasado, portanto apenas se permitiu terminar o cigarro, observando, por baixo das pálpebras semicerradas, o público presente no hall. O ossudo já estava ali, revirando, com a irritação habitual, as revistas na banca de jornais. Hedrick jogou a bituca na lixeira e avançou em direção ao elevador. A porta do elevador estava prestes a se fechar quando um homem gordo, com respiração asmática, entrou na cabine, seguido por outras pessoas. Uma granfina excessivamente perfumada, acompanhada de um menino de aspecto lúgubre que mastigava uma barra de chocolate, e uma velha corpulenta com o queixo mal barbeado. Hedrick foi empurrado para o fundo do elevador. Fechou os olhos para não encarar o rosto do menino sem uma mínima penugem, liso, rosado e coberto por uma baba de chocolate.
para não ver a mãe dele, cujo peito esquelético ostentava um colar de gotas negras incrustadas em prata. Para não olhar nos olhos arregalados do asmático e na cara inchada da velha, coberta de enormes verrugas. O gordo tentou fumar, mas foi advertido pela velha, que o impediu de fazê-lo até o 5º andar, onde desceu. Mal a porta do elevador havia se fechado atrás dela, o homem finalmente acendeu seu cigarro, com a expressão de quem havia conquistado seus direitos. Imediatamente começou a sufocar, tossindo, esticando os lábios como um camelo na tentativa de puxar o ar e cutucando Hedrick com o cotovelo o tempo todo, num ato de desespero. Hedrick desceu no 8º andar e, para descarregar um pouco a raiva, pronunciou em voz alta e clara para o silêncio do corredor. Vão se catar, sua velha bruxa nojenta e mal barbeada, junto com esse porco fedorento de coqueluche e esse bastardo babado de chocolate. Após soltar aquilo, seguiu, apaziguado, ao longo do corredor, pelo tapete macio e felpudo. Tudo ali exalava riqueza, do aroma de charutos caros e de perfume francês ao cheiro das carteiras de couro laqueado, estourando de dinheiro, das prostitutas de 500 por noite aos porta-cigarros de ouro maciço, e de toda aquela opulência vulgar e desonesta que se espalhou por ali e que proliferava por conta da zona. Alimentava-se dela, crescia e engordava com ela, e pouco se lixava com qualquer coisa, especialmente com o que aconteceria quando todos eles tivessem se empanturrado, quando toda a porcaria da zona passasse para o lado de fora e invadisse o mundo. Hedrick empurrou a porta do quarto 874 e entrou sem bater. O rouco estava sentado em cima da mesa ao lado da janela, ocupado com seu charuto. Ainda estava de pijama e com o cabelo molhado, porém penteado à risca. Seu rosto, inchado e de aspecto doentio, havia sido cuidadosamente barbeado. Ora, falou ele sem levantar os olhos. A sua pontualidade é britânica. Bom dia, menino. Terminou de cortar a ponta do charuto, pegou-a com 2 dedos e passou na frente do nariz, cheirando. E onde está o nosso bom e velho Barbridge? Perguntou ele, levantando o olhar. Seus olhos eram azuis, límpidos e angelicais. Hedrick depositou a valise no sofá, sentou e tirou um cigarro. Barbridge não virá, resumiu ele. Nosso bom e velho Barbridge, repetiu o rouco, reposicionando o charuto nos dedos e levando-o à boca. Ele deve ter tido algum ataque de nervos. Fitava Hedrick com seus translúcidos olhos azuis e não piscava. Ele nunca piscava. A porta entreabriu-se, e Ossudo entrou no quarto. O com quem o senhor estava conversando? Começou ele logo da porta. Ah, é o senhor, bom dia. Hedrick cumprimentou-o cordialmente, jogando as cinzas no chão. Ossudo enfiou as mãos nos bolsos, deu alguns passos na direção do sofá com seus pés grandes e curvados para dentro e parou em frente a Hedrick. Nós já combinamos 1000 vezes, disse ele com ar de reprovação. Nada de contatos antes do encontro. E o que o senhor fez? Eu o cumprimentei, retrucou Hedrick. O rouco deu uma risada, enquanto Ossudo soltou, irritado. Bom dia para o senhor também. Ele parou de encarar Hedrick com um olhar de reprovação e despencou no sofá ao lado dele. Não se pode fazer isso, continuou ele em outro tom. Não pode. O senhor compreende. Então, marque os encontros onde eu não tenha conhecidos, respondeu Hedrick. O menino tem razão, observou rouco. Foi erro nosso. Quem era aquele sujeito? Richard Nona, disse Hedrick. Ele representa algumas companhias que fornecem equipamentos para o instituto. E mora aqui, neste hotel. Está vendo como tudo se resolve facilmente. Concluiu rouco olhando para Ossudo. Em seguida pegou da mesa um maciço isqueiro que imitava a estátua da liberdade, olhou para ele por um segundo e devolveu-o à mesa. E onde está o Barbridge? Perguntou Ossudo, já em tom amigável. O Barbridge se deu mal, encurtou Hedrick. Os 2 homens trocaram olhares. Que descanse em paz, começou rouco cuidadosamente. Por acaso, ele foi preso. Por algum tempo Hedrick guardou silêncio, tragando calmamente seu cigarro. Depois lançou a bituca no chão e disse: Não precisa se preocupar, está tudo sob controle. Ele está no hospital. E ele chama isso de sob controle. Ossudo pulou do sofá e aproximou-se da janela. Em qual hospital ele está? Não se preocupem, repetiu Hedrick. Está no hospital certo. Vamos ao que interessa. Estou morrendo de sono. Em que hospital ele está? Ossudo repetiu a pergunta, já com notas de irritação na voz. Até parece que eu diria para vocês, cortou Hedrick. Ele pegou a valise. Vamos fazer negócio hoje ou não? É claro que vamos, respondeu rouco com disposição.
Com surpreendente agilidade, ele pulou da mesa para o chão, aproximou-se de Hedrick, puxou a mesinha de jornais para perto e, com um rápido movimento da mão, limpou-a, jogando as revistas no tapete. Depois, sentou-se do lado oposto da mesinha, apoiando as mãos rosadas e peludas contra os joelhos. Mostre, disse ele animado. Hedrick abriu a valise, tirou a lista com preços e pôs em cima da mesa na frente do rouco, que lançou um olhar para o papel e, com a ponta da unha, empurrou-o para o lado. Ossudo posicionou-se em pé, atrás dele, comendo a lista com olhos. É a conta, disse Hedrick calmo. Estou vendo, devolveu rouco. Pode mostrar. A pagamento, persistiu Hedrick. O que é a argola? Indagou Ossudo desconfiado, apontando com o indicador para o item na lista. Hedrick permaneceu em silêncio, imóvel, segurando a valise aberta nos joelhos e encarando os angelicais olhos azuis do rouco, que, finalmente, abriu um sorriso meio sarcástico. Por que eu amo tanto você, menino? Murmurou. E ainda afirmam que não existe amor à primeira vista. Deu um suspiro dramático. Phil, meu amigo, como eles costumam dizer neste lugar, molhe a mão. Descolhe a grana. Então descolhe o pagamento para o menino. E me dê o fósforo, afinal. Você não está vendo. Sacudiu o charuto que segurava entre os dedos. O ossudo Phil resmungou algo incompreensível, jogou-lhe a caixa de fósforos e saiu para o cômodo vizinho pela passagem escondida atrás da grossa cortina. Dava para ouvi-lo conversando com alguém lá, de maneira irritada e indistinta, mencionando algo sobre comprar gato por lebre, enquanto Rouco finalmente acendia seu charuto e o fumava, fitando Hedrick com seus olhos penetrantes e com um sorriso estampado nos lábios finos. Red, apoiando o queixo na valise, observava-o de volta, procurando não piscar também, apesar de sentir seus olhos ardendo e começando a lacrimejar. Logo o ossudo voltou e jogou na mesa 2 maços de notas envoltos por uma fita bancária. Sentou-se no sofá ao lado de Hedrick, visivelmente mal-humorado. Com um gesto meio preguiçoso, Hedrick esticou a mão em direção ao dinheiro, mas Rouco o interrompeu. Pegou os maços, arrancou as fitas e guardou-as no bolso. Agora, fique à vontade, disse ele. Hedrick pegou o dinheiro, e, sem contar, enfiou nos bolsos internos do paletó. Em seguida, começou a tirar as mercadorias da valise. Ele o fazia devagar para que os outros pudessem ver cada item separadamente e conferi-los com a lista. O silêncio se estabeleceu no quarto. Só se ouvia a respiração pesada do Rouco e um leve tilintar que soava por trás da cortina e que se parecia com uma colher batendo contra a borda de uma xícara. Quando Hedrick finalmente fechou a valise, trancando os fechos, Rouco levantou os olhos para ele e perguntou: "E quanto ao item principal?" "Oh, nada", respondeu Hedrick e completou, após um breve silêncio. "Por enquanto." "Eu gosto desse por enquanto", disse Rouco, gentil. "E você, Phil?" "Ele está nos enrolando", insinuou Ossudo, desconfiado. "Schwartz, está escondendo coisas." Dirigiu-se a Red, com desgosto. "Não se deve fazer isso. São ossos de nosso ofício. Assuntos escondidos", retrucou Red. "Temos uma profissão dura." "Ah, pois bem", cortou Rouco. "Cadê a máquina fotográfica?" "Putz", soltou Hedrick. Ele esfregou as têmporas sentindo que suas faces começavam a enrubescer. "Esqueci completamente." "Esqueceu por lá?" o perguntou Rouco, abanando a mão que segurava o charuto, num gesto indeterminado. "Não me lembro." "Provavelmente, foi." Ou ele fechou os olhos e jogou o corpo no encosto do sofá. Não me lembro, mesmo." "É uma pena", lamentou Rouco. "Mas você pelo menos viu aquela coisa." "Aí é que está o problema, droga", Hedrick devolveu, com desagrado. "Eu não vi nada, não chegamos até os regeneradores." Barbridge esbarrou o pé no caldo da bruxa. "E eu precisei encerrar nosso turno. Mas posso assegurar que, se eu tivesse visto aquela coisa, não teria esquecido." "Olha, Hugh, olha." Sussurrou de repente Ossudo assustado. "O que é isso?" Ele estava sentado no sofá com a mão esticada para a frente. Em torno de seu dedo indicador girava a argola prateada. Ossudo, pasmo, observava o objeto com olhos arregalados. "Ela não para", disse em voz alta, desviando os olhos da argola para Rouco e de volta para ela. "Como assim, não para?" indagou Rouco com cuidado e afastando-se de Ossudo, por precaução. "Assim. Botei-a no dedo e dei um giro, por brincadeira. E ela está girando desde então." De repente, Ossudo deu um salto, mantendo o indicador esticado, correu para trás da cortina. A argola, reluzindo,
Calmamente girava em seu dedo, parecendo uma pequena hélice. O que você nos trouxe? Indagou Rouco. Sei lá, confessou Hedrick. Nem desconfio. Se soubesse, cobraria bem mais. Rouco encarou-o por alguns minutos em silêncio, depois se levantou e também sumiu atrás da divisória. Hedrick puxou um cigarro, pegou uma das revistas que estavam no chão e pôs-se a folheá-la descontraidamente. A revista estava cheia de imagens de insinuantes traseiros femininos, mas, por alguma razão, naquele momento ele ficou enjoado de olhá-los. Hedrick jogou a revista ao chão e olhou ao redor, procurando alguma coisa para beber. Ele precisava de um drink. Como não achou nada, tirou o maço de dinheiro de um dos bolsos e contou as cédulas. Tudo estava em ordem. Então, para conter o sono, conferiu o segundo montante. Já estava guardando o dinheiro de volta no bolso quando Rouco voltou. Você tem sorte, menino, anunciou, ao se acomodar de novo em frente a Hedrick. Já ouviu falar de moto perpétuo? Oh não, senhor, disse Hedrick, sarcástico. Não havia essas coisas no ensino fundamental. E nem precisava, concordou Rouco. Ele sacou mais um maço de cédulas. Este é o preço do primeiro exemplar, disse ele rasgando a fita que segurava as notas. Ou por cada nova argola você receberá 2 desses maços. Entendeu, menino? 2. Mas com a condição de que ninguém além de nós saiba da existência desses anéis. Combinado. Hedrick pegou o dinheiro, pôs no bolso e se levantou. Tenho que ir, disse ele. Onde e quando será a próxima vez? Rouco também se levantou. Você será contatado, respondeu. Aguarde uma ligação toda sexta entre 9 e 9:30 da manhã. Receberá uma mensagem de Phil e Hill e a hora do próximo encontro. Hedrick acenou com a cabeça e dirigiu-se à porta. Rouco o seguiu, colocando a mão no ombro dele. Eu gostaria que você entendesse uma coisa, continuou ele. Tudo aquilo que nos trouxe é muito bom, é ótimo. Aquela argola é uma verdadeira maravilha e tudo mais. Mas antes de tudo nós precisamos de 2 coisas, as fotos e o container cheio. Devolva-nos a máquina com as fotos e nosso container, cheio, e não vazio, e nunca mais precisará ir à zona. Hedrick sacudiu o ombro para se livrar da mão de Rouco, abriu a porta e foi embora. Prosseguiu pelo tapete macio sem olhar para trás, sentindo em sua nuca, no entanto, o olhar fixo daqueles olhos azuis transparentes. Não quis esperar pelo elevador e desceu do 8º andar pela escada. Ao sair do metrópole, ele pegou um táxi e foi para o outro lado da cidade. O motorista era um desconhecido, dos novatos, um rapaz narigudo com o rosto repleto de espinhas, típico personagem daquela leva que invadira Armont nos últimos anos à procura de aventuras vertiginosas, de tesouros incontáveis, de fama mundial ou da religião misteriosa. Todos eles vieram para Armont cheios de expectativas e acabaram dirigindo táxis, trabalhando como garçons, peões da construção ou seguranças nos bordéis. Altamente gananciosos, sem talento algum, atormentados por desejos confusos, descontentes com tudo e todos, desiludidos e convencidos de que foram novamente enganados. Metade deles, após vagar 1 ou 2 meses por aí, voltava para casa, praguejando e espalhando sua grande decepção por quase todos os países do mundo. Alguns, poucos, tornavam-se stalkers, mas rapidamente morriam antes de entender qualquer coisa do ofício e viravam heróis lendários. Outros, os mais espertos, conseguiam emprego no instituto, mas raramente chegavam acima do cargo de auxiliar de laboratório. A maioria que restava criava partidos políticos, seitas religiosas ou grupos de apoio, e passava as noites nos botecos, brigando por divergências de opinião, por garotas ou sem qualquer razão aparente, apenas devido ao ócio e à embriaguez. De vez em quando, eles organizavam passeatas com reivindicações, manifestações de protesto e greves de todos os tipos. Haviam enlouquecido tanto a polícia local e os velhos moradores, como o comando da unidade militar que protegia a zona. Porém, quanto mais tempo passava, mais eles se acalmavam, conformavam-se com sua situação e cada vez menos se interessavam pela razão de estarem naquele lugar. O motorista espinhento estava visivelmente de ressaca, exalando um bafo de álcool, muito excitado e com os olhos vermelhos como os de um coelho. Mal Hedrick havia entrado no carro, o rapaz disparou a falar, contando que, naquela manhã, um cadáver do cemitério tinha aparecido andando pela sua rua. O morto-vivo, contava o taxista, foi para sua casa, que há anos estava vazia e tapada com tábuas, pois sua viúva, a filha com o marido e os netos tinham se mudado do lugar havia muito tempo. O próprio defunto, conforme os relatos dos vizinhos,
Tinha morrido havia já uns 30 anos, ainda antes da visitação, e agora, ora essa, voltou para casa. Aí, continuava o motorista, ele vagou ao redor da casa, deu algumas batidinhas nas portas e nas janelas e em seguida sentou, determinado, na frente da casa. Juntou-se uma multidão, continuava o jovem, para ver o cadáver, todos olhando, mas com medo de se aproximar. Depois, alguém sugeriu que era preciso liberar a entrada da casa, e então destrancaram a porta, e, acredite se puder, o morto levantou-se, entrou e fechou a porta atrás de si. Eu tinha que ir trabalhar, lamentou o motorista, e não sei que fim aquilo levou. Só sei que queriam ligar para o instituto para que viessem e o levassem embora da nossa vizinhança. E sabe o que dizem? Dizem que o comando militar está se preparando para enviar todos os defuntos, cujos parentes saíram da cidade, para o lugar de sua nova moradia. Já imaginou a alegria deles? E como ele fede? Bem, é um cadáver, afinal de contas. Pare aqui, interrompeu o Red. Já cheguei. Vasculhou o bolso e não encontrou nenhuma moeda. Precisou trocar uma cédula nova. Esperou na frente do portão até o táxi virar a esquina. O sobrado do abutre era bem elegante. Tinha uma ala envidraçada, com uma mesa de bilhar, um jardim bem cuidado com uma estufa cheia de flores e um caramanchão branco no fundo, entre macieiras. Uma grade decorativa de ferro fundido, pintada de verde claro, cercava o terreno. Redrick apertou algumas vezes a campainha, o portão se abriu com um ranger suave, e ele seguiu, sem pressa, pela trilha arenosa ladeada de roseiras. Na escada da entrada do sobrado, já estava à espera o esquilo, o corpo totalmente deformado, engrovinhado, pele ressecada e escura, quase roxa, mas com uma vontade febril de ser útil. Virou de lado para se apoiar no corrimão e começou a descer desajeitadamente, puxando uma perna de cada vez, degrau por degrau, enquanto acenava sem parar para Redrick com a mão saudável. Olá, ruivo! Soou uma voz feminina de dentro do jardim. Redrick virou a cabeça e enxergou, no meio do verde, ao lado da madeira talhada do caramanchão, ombros bronzeados, uma boca pintada de vermelho vivo e uma mão abanando para ele. Acenou para o esquilo e saiu da trilha, dirigindo-se diretamente ao caramanchão, atravessando, para isso, as roseiras e pisando na grama verde e macia. Na clareira do jardim, em cima de uma esteira vermelha, estava sentada, numa pose refestelada, Jenna Barbridge, vestindo um biquíni quase invisível e com um copo na mão. Ao lado dela estava jogado um livro cuja capa sugeria qualidade duvidosa. Logo em frente, na sombra da macieira, jazia um balde de gelo, do qual emergia o gargalo fino e comprido de uma garrafa. Olá, ruivo, repetiu Jenna Barbridge, elevando o copo com um gesto de saudação. E cadê meu velho? Será que foi fisgado outra vez? Redrick aproximou-se, segurando as mãos com a valise nas costas, e parou, observando-a de cima a baixo. Pois é, alguém na zona realmente tinha atendido aos pedidos do abutre sobre os filhos. Jenna parecia ser feita de cetim resplandecente, com o corpo perfeitamente esculpido, sem o mínimo defeito, 65 quilos de pura beleza carnal feminina de 20 anos. Grandes olhos de esmeralda iluminados por dentro, lábios carnudos perfeitamente desenhados, dentes brancos e alinhados, e cabelos castanhos e sedosos, despreocupadamente jogados para um dos lados. O sol brilhava sobre seu corpo, fluindo dos ombros ao abdômen, fazendo sombra entre os seios quase despidos. Redrick ficou parado diante dela, contemplando-a abertamente, sem pudor, enquanto ela o olhava de baixo, sorrindo compreensivamente. Depois aproximou o copo da boca e tomou alguns goles. Está servido? Perguntou ela, lambendo os lábios. Esperou alguns segundos, tempo suficiente para que a ambiguidade da pergunta fosse percebida, e, em seguida, esticou a mão com o copo na direção dele. Ele desviou o olhar, inspecionando o local, e logo percebeu uma espreguiçadeira na sombra. Sentou-se nela e esticou os pés. Barbridge está no hospital, disse ele calmamente. Terá as pernas amputadas. Ela continuava sorrindo, fitando-o com um olho só. O segundo estava coberto pela onda de cabelos, mas seu sorriso se congelou e parecia uma máscara estampada no rosto bronzeado. Depois ela balançou o copo na mão, escutando o tilintar do gelo no fundo, e perguntou: ambas as pernas? Ambas. Talvez até os joelhos, talvez acima. Ela pôs o copo no chão e tirou os cabelos do rosto. Já não estava sorrindo. É uma pena, disse ela. Então você. Era justamente para ela, para Jenna Barbridge, que ele poderia contar tudo o que acontecerá, e em detalhes.
Provavelmente. Até poderia falar sobre como voltou até o carro segurando o soco inglês prontinho na mão e como Barbridge começou a implorar, não por si mesmo, mas sim pelos filhos, por ela e por Archie, prometendo a esfera dourada. Mas ele não contou. Em silêncio, tirou do bolso o maço de notas e jogou-o na esteira vermelha, junto aos pés longos e nus de Dinah. As cédulas voaram e aterrissaram formando um leque colorido. Ela pegou algumas delas e olhou-as, distraída, como se visse dinheiro pela primeira vez na vida, mas sem demonstrar empolgação alguma. Então, este é o último salário, disse. Hedrick inclinou-se da espreguiçadeira, esticou a mão e tirou a garrafa do balde. Olhou a etiqueta. As gotas de água escorriam pelo vidro escuro, e Hedrick afastou a mão para que elas não pingassem em sua calça. Ele não gostava de uísque caro, mas naquele momento qualquer coisa servia. Já estava prestes a engolir direto do gargalo, quando foi interrompido pelos gemidos de protesto atrás dele. Ao virar-se, percebeu o esquilo, que tentava, com todas as suas forças, atravessar a clareira, dando passos sofridos com suas pernas aleijadas. Segurava à sua frente um copo alto de alguma bebida transparente. As mãos dele tremiam, o suor cobria seu rosto roxo, e os olhos arregalados estavam vermelhos por tamanho esforço. Ao perceber que Hedrick estava olhando para ele, Esquilo, num gesto de desespero, esticou ambas as mãos com o copo em sua direção, produzindo um som que parecia meio gemido, meio uivo, abrindo e fechando a boca banguela. Eu espero. Sim, disse-lhe Hedrick enfiando a garrafa de volta no balde. Finalmente Esquilo arrastou-se até ele, esticou-lhe o copo, e num gesto de acanhada familiaridade, sacudiu o ombro de Red com sua mão torta. Obrigado, Dick, é exatamente o que eu precisava no momento. Meu sempre eficiente amigo, Dickson. E enquanto Esquilo, numa mistura de excitação e embaraço, sacudia a cabeça, batendo a mão saudável contra a coxa, Hedrick levantou o copo num ato solene, acenou a Esquilo e jogou metade do conteúdo para dentro da garganta. Depois ele olhou para Dinah. Está servida? Ele ergueu o copo. Ela não respondeu. Estava dobrando uma nota, uma vez ao meio, depois mais uma vez ao meio, e mais. Relaxe, disse ele. Vocês não passarão fome. Seu papai. Ela não o deixou terminar a frase. E você, então, o carregou. Ela não perguntava, e sim afirmava. Seu grande imbecil. Arrastou-o pela zona inteira, carregou aquela escória nas costas, seu cretino ruivo. Que oportunidade você perdeu, seu molenga. Ele a olhava atordoado, esquecendo-se da bebida, enquanto ela se levantava, aproximando-se dele. Parou com os punhos apertados contra o quadril sedoso, tapando-lhe assim o mundo com seu corpo exuberante que cheirava a perfumes e doce suor. É assim que ele fisga vocês todos, seus bestas. Pesando em vocês, em suas cabeças desmioladas. Espere, ele ainda vai andar de muletas por cima de seus cadáveres, vai mostrar a vocês o amor fraternal e a misericórdia. Ela já estava quase gritando. Prometeu a você a esfera dourada, não foi? O mapa e todas as armadilhas, não foi? Seu estúpido. Seu pobre idiota. Está escrito na sua cara sardenta que ele prometeu, sim. Ah, sim. Até parece que ele te daria o mapa. Espere sentadinho. Que Deus cuide da alma ingênua do babaca ruivo Hedrick Schwartz. Hedrick então se levantou calmamente e deu-lhe uma forte bofetada. Ela parou de falar no meio da frase, despencando na grama, como se tivesse sido abatida, cobrindo o rosto com as mãos. Seu estúpido. Seu idiota ruivo. Continuava a repetir, soluçando. Perder uma oportunidade dessas. Hedrick olhou para ela de cima, terminou o copo, sem se virar, enfiou-o na mão de Esquilo. Não havia mais nada para falar ali. Mas que filhos lindos a zona havia concedido ao abutre Barbridge, amorosos e cheios de respeito pelo pai. Ele saiu para a rua, pegou um táxi e foi para o Borgs. Já estava mais do que na hora de encerrar todos esses afazeres. Estava com tanto sono que todas as coisas perdiam seus contornos, e os olhos dele logo se fecharam. Adormeceu curvando o corpo por cima da valise e só acordou quando o motorista sacudiu seu ombro. Chegamos, senhor. Onde estamos? Balbuciou, olhando o grogue de sono à sua volta. Eu não te mandei ir ao banco. Não, não mandou. O senhor me pediu para irmos ao Borgs. Aí está o Borgs. Está bem, resmungou Hedrick. Eu devo ter sonhado. Pagou a corrida e saiu do carro, mexendo com dificuldade as pernas adormecidas. O sol já havia esquentado o asfalto. Estava muito quente. Hedrick sentiu que estava ensopado de suor,
Havia um gosto ruim em sua boca, e seus olhos lacrimejavam. Antes de entrar no bar ele olhou ao redor. A rua do Borges estava deserta, como sempre a essa hora, os estabelecimentos ainda fechados, assim como o próprio Borges. Ernest, porém, já estava atrás do balcão esfregando seus copos e lançando olhares sombrios na direção de 3 sujeitos que sugavam uma cerveja na mesa do canto. Em outras mesas, as cadeiras ainda continuavam viradas para cima. Um mulato de jaleco branco esfregava o chão com uma vassoura, enquanto o outro tentava arrumar os caixotes com as bebidas atrás de Ernest. Hedrick aproximou-se do balcão, colocou a valise em cima dele e cumprimentou Ernest, que resmungou algo incompreensível em resposta. Me dá uma cerveja, disse Hedrick, bocejando convulsivamente. Ernest bateu uma caneca vazia contra o balcão, sacou da geladeira uma garrafa, tirou a tampa e inclinou-a em cima da caneca. Hedrick, fechando a boca com a palma da mão, concentrou-se na mão de Ernest. A mão dele estava trêmula, e o gargalo da garrafa algumas vezes bateu na borda da caneca. Hedrick levantou os olhos e encarou o barman. As pálpebras pesadas de Ernest estavam abaixadas, a pequena boca, retorcida, e as bochechas, caídas. O mulato esfregava o chão logo embaixo dos pés dele. Os 3 tipos no canto discutiam agressiva e fervorosamente sobre as corridas. O sujeito que arrumava os caixotes atrás de Ernest empurrou-o com tal força que quase fez o barman se desequilibrar. O mulato começou a balbuciar desculpas. Com uma voz engasgada, Ernest perguntou: Trouxe? Trouxe o quê? Hedrick lançou um olhar para trás. Um dos tipos levantou-se da mesa, foi até a porta e parou na soleira, acendendo um cigarro. Vamos conversar lá dentro, disse Ernest. O mulato com a vassoura também estava entre Hedrick e a saída. Era um mulato bem grande, parecido com Graxa, só que 2 vezes maior. Vamos, Hedrick pegou a valise. O sono havia desaparecido por completo. Entrou atrás do balcão e passou apertado pelo entregador de caixotes. Aparentemente, ele havia cortado o dedo, pois o estava lambendo, observando Hedrick por baixo das sobrancelhas. Era também um cara bem forte, com nariz retorcido e orelhas esmagadas. Ernest dirigiu-se para o quarto dos fundos, e Hedrick o seguiu. Os 3 sujeitos já estavam todos na entrada do bar, e o cara da vassoura havia parado na porta que dava para o depósito. Chegando ao quarto dos fundos, Ernest afastou-se para o lado e sentou-se, encurvado, na cadeira encostada na parede. Logo se levantou da mesa o capitão Quaterblood com seu aspecto amarelado, doentio, e de algum lugar da esquerda surgiu um enorme agente da ONU com seu capacete azul que quase cobria os olhos. Rapidamente revistou Hedrick com suas mãos monstruosas, tirou do bolso dele o soco inglês e empurrou-o levemente na direção do capitão. Hedrick aproximou-se da mesa e colocou a valise na frente de Quaterblood. Seu miserável! Disse a Ernest. Ernest, resignado, moveu as sobrancelhas e deu de ombros. Era óbvio. A entrada já fora tomada pelos 2 mulatos, que sorriam de maneira sarcástica. Não havia mais portas, e a única janela estava fechada e protegida por uma considerável grade de ferro. O capitão Quaterblood fuçava na valise, retorcendo o rosto, tirando dela e expondo na mesa 2 ocos menores, 9 pilhas, um saco plástico com 16 gotas pretas de diversos tamanhos, 2 esponjas em excelente estado, um vidro de argila gaseificada. Tem alguma coisa nos bolsos? Perguntou Quaterblood em voz baixa. Mostre. Seus canalhas imprestáveis, proferiu Hedrick entre os dentes. A filhos da mãe. Enfiou a mão no paletó e jogou um maço de cédulas em cima da mesa. As notas se espalharam por todos os lados. Puxa! Surpreendeu-se Quaterblood. Tem mais? Seus porcos asquerosos. Berrou Hedrick sacando do bolso o segundo maço e lançando-o com força ao chão. Tomem. Que se engasguem. Muito interessante, continuou Quaterblood muito calmo. Agora pegue tudo isso. Ou vai se catar. Retrucou Hedrick escondendo as mãos atrás do corpo. Os seus lacaios que peguem. Faça você mesmo. Pegue o dinheiro, Stalker. Repetiu o capitão Quaterblood mantendo a mesma voz calma, apertando os punhos contra a mesa e avançando o corpo para a frente. Durante alguns segundos, eles se encararam em silêncio. Depois Hedrick agachou-se balbuciando palavrões e, com desgosto, começou a pegar as notas do chão. Os mulatos riam atrás dele, e o sargento da ONU sorria sarcasticamente. Você acha isso engraçado, palhaço? Lançou Hedrick a ele. Ou vai se ferrar. Ele engatinhava pelo chão catando as cédulas, aproximando-se cada vez mais da escura maçaneta acobreada da quase imperceptível portinhola da adega no velho assoalho empoeirado.
Hedrick procurava se virar do jeito mais apropriado, continuando a gritar todo o palavreado sujo de que se lembrava e também aquele que inventava na hora. E quando chegou o momento ele se calou, concentrou-se e agarrou a maçaneta, puxando-a com todas as forças para cima. A tampa do compartimento nem havia ainda batido de volta no chão, e ele já tinha mergulhado, cabeça à frente e com braços esticados e tensos, na escuridão fria e úmida da adega. Caiu, deu uma cambalhota, levantou-se e pôs-se a correr agachado pela apertada passagem entre as pilhas de caixotes, sem enxergar nada, confiando apenas na memória e na sorte e ouvindo o barulho de vidro quebrado dos caixotes que desabavam atrás dele. Subiu, escorregando, pelos degraus invisíveis da escada, batendo com todo o corpo contra a velha porta revestida de estanho, e finalmente entrou na garagem de Ernest. Tremia. A respiração era ofegante, manchas vermelhas flutuavam em frente a seus olhos, e o coração batia com dolorosos trancos em algum lugar da garganta. No entanto, nem por um segundo ele parou. Foi direto até o canto, no fundo da garagem, e, arranhando os dedos, começou a desempilhar o monte de tranqueiras que tampavam a abertura na parede, perto do chão, onde havia algumas tábuas removidas. Depois, deitou-se de bruços e rastejou pelo buraco, ouvindo alguma coisa rasgar em seu paletó, e só no quintal, estreito como um poço, ele se sentou de cócoras entre dois contêineres de lixo. Tirou e jogou fora o paletó e a gravata, rapidamente se examinou, sacudiu a poeira das calças e atravessou correndo o quintal, entrando em um velho e mal cheiroso túnel que dava para outro quintal, similar ao anterior. Corria apurando os ouvidos, porém, por enquanto, não escutava o uivar dos alarmes policiais. Apertou o passo ainda mais, espantando crianças perplexas, arrastando-se por baixo dos varais com roupa esticada e atravessando os buracos nas cercas. Precisava sair rápido daquele quarteirão, antes que o capitão Quaterblood fechasse o cerco. Hedrick conhecia bem aquelas redondezas. Em todos aqueles quintais, pátios, porões, lavanderias abandonadas e depósitos de carvão, ele costumava brincar, ainda criança, e em todos os lugares tinha conhecidos e amigos, e, em outras circunstâncias, ele poderia tranquilamente se esconder ali e ficar por semanas, se quisesse. Mas não fora para isso que ele tinha cometido o ousado delito de fuga em estado de detenção bem debaixo do nariz do capitão Quaterblood, ganhando com isso uns 12 meses adicionais de pena. Teve uma sorte rara. Na Rua 7 estava passando uma marcha de uma associação qualquer, com 100 babacas cabeludos e 100 histéricas de cabelo curto, abanando suas bandeiras idiotas, sujas e esfarrapadas como seus donos. Parecia que, antes da manifestação, todos eles haviam passado por arames farpados, despejado em si o conteúdo de várias lixeiras e pernoitado em um depósito de carvão. Saindo dos fundos para a rua, ele deu de cara com aquela multidão, e pisando nos pés, recebendo empurrões e empurrando de volta, arrastou-se a duras penas para o outro lado da rua e novamente mergulhou no labirinto dos quintais. Foi naquele momento que ouviu o disparar das sirenes da patrulha. A procissão parou, apertando-se como uma sanfona, mas Hedrick já estava em outro quarteirão, e o capitão Quaterblood não tinha como saber em qual deles exatamente. Hedrick chegou à sua garagem pelos fundos do armazém de eletrônicos e precisou esperar um tempão, enquanto os operários descarregavam o lote de enormes caixas de televisores. Acomodou-se nos ralos arbustos de lilás embaixo da parede da casa vizinha, recuperou o fôlego e acendeu um cigarro. Fumou com vontade, agachado, costas contra a parede áspera, encostando a mão no rosto na tentativa de acalmar o tique nervoso que contraía sua bochecha. E pensava desesperadamente. Quando o caminhão e os operários foram embora, ele abriu um sorriso e proferiu em voz baixa: "Obrigado, pessoal, por segurar este apressadinho aqui e dar tempo para ele pensar." A partir daquele momento começou a agir rapidamente, porém sem pressa, com habilidade e ponderação, como fazia na zona. Esquivou-se para a garagem pela passagem secreta, cuidadosamente, sem produzir barulho, retirou o velho banco de automóvel, que havia deixado em cima de uma cesta, no canto. E enfiou a mão dentro dela e retirou de lá o objeto embrulhado em plástico bolha. Em seguida, pegou seu velho casaco de couro pendurado na parede, vestiu e guardou o pacote contra o peito, fechando o zíper. Depois achou no canto um boné manchado de óleo e enfiou-o na cabeça até os olhos. O sol adentrava na escuridão da garagem pelas frestas do portão, iluminando partículas de poeira suspensas no ar. Era possível ouvir a gritaria animada de crianças brincando no pátio. Já prestes a partir, reconheceu a voz de sua filha entre as outras. Encostou então o rosto e espionou, por algum tempo,
através da fresta maior, monstrinho correndo alegre, dando voltas em torno do balanço novo e abanando as mãos que seguravam balões coloridos. Ao lado, no banco, 3 velhas da vizinhança estavam sentadas com tricô na mão, observando-a com olhares de reprovação e lábios encolhidos de desgosto. Que vocês se engasguem com suas opiniões, suas múmias, pensou ele. Mas as crianças brincam com ela, na boa. Pois é, não era à toa que ele as agradava como podia. Construiu o escorregador, a casinha de bonecas, o balanço. E o banco, aliás, onde aquelas bruxas estavam acomodadas, também foi ele quem fez. Bem, paciência, disse apenas com os lábios, afastou-se da fresta e, ao dar uma última olhada na garagem, mergulhou na passagem secreta. Na fronteira sudeste da cidade, ao lado do abandonado posto de gasolina no final da Rua dos Mineiros, havia uma cabine telefônica. Sabe Deus quem a usava agora, pois havia apenas casas fechadas ao redor. Para o sul estendia-se um terreno baldio sem fim que anteriormente servia como lixão municipal. Hedrick sentou-se na sombra da cabine, diretamente no chão, e enfiou a mão na abertura que existia embaixo dela. Apalpou o papel oleoso e empoeirado e a coronha do revólver envolvido por ele, a caixinha de estanho com balas que também estava lá ao lado do saquinho com os braceletes e a velha carteira com documentos falsos. O esconderijo estava intacto. Tirou então do casaco o pacote de plástico bolha, desembrulhou-o e, por alguns minutos, ficou sentado, segurando na mão o pequeno container de porcelana com seu conteúdo imediata e inevitavelmente mortal. Repentinamente sentiu sua bochecha contrair-se de novo. O que você está fazendo, Schwartz, seu imprestável? Balbuciou, sem ouvir o som da própria voz. Seu safado covarde, sabe que vão asfixiar a gente com este negócio, esganar a todos. Pressionou os dedos contra a face percorrida pelos tiques, mas aquilo não ajudou. A porcaria! Exclamou ele pensando nos operários que descarregavam as televisões. Ou por que cruzaram meu caminho, seus infelizes? Pois eu ia levar a droga deste troço de volta à zona e fim de papo. Olhou com tristeza ao redor. O ar quente tremia sobre o asfalto trincado, as janelas tampadas olhavam cegas e lúgubres, os redemoinhos vagavam pelo terreno deserto. Estava sozinho. Então, tá, disse determinado. O cada um por si, e Deus por todos. Para mim ainda sobra um tempinho. Apressado, para não mudar novamente de ideia, ele cobriu o container com o boné e embrulhou-o no casaco. Depois se ajoelhou e apertou o ombro contra a cabine, inclinando-a para o lado. O pesado pacote coube sem problemas no fundo da cova, deixando ainda bastante espaço livre. Então, cuidadosamente, devolveu a cabine a seu lugar, ajustou-a e ergueu-se, sacudindo a poeira das mãos. Pronto, disse resoluto. E ponto final. Em seguida, entrou no sufocante calor da cabine, jogou a moeda e discou o número. Guta, sou eu, falou ele. Não fique preocupada, mas eles me pegaram de novo. Ele pôde ouvi-la engolindo em seco e continuou, apressado. Besteira, de 6 a 8 meses. E com visitas. A gente sobrevive. E não se preocupe com dinheiro, não ficará sem, vão te enviar. Ela continuava em silêncio. Amanhã vão te mandar comparecer ao comando militar, nós nos veremos lá. Traga a monstrinho. Vão fazer uma busca em casa? Perguntou ela com voz abafada. O mesmo se fizerem, a casa está limpa. Não desanime. Cabeça erguida. Você é casada com um stalker, então não reclame. Bom, até amanhã. E lembre-se, eu não te liguei, certo? Um beijo na pontinha do nariz. Ele desligou abruptamente e por alguns segundos ficou parado, apertando as pálpebras e cerrando os dentes com toda a força, até sentir um zumbido nos ouvidos. Depois jogou outra moeda e discou outro número. Alô, ressoou a voz do rouco. É o Schwartz, disse Hedrick. Escute com atenção e não me interrompa. Schwartz? Rouco fingiu surpreender-se, muito convincentemente. Quem é Schwartz? Eu disse para não interromper. Eu fui pego, fugi e agora vou me entregar. Vão me dar 2 anos e meio ou 3. Minha esposa ficará sem dinheiro. Você irá sustentá-la. Ela não deverá sentir falta de nada, está claro? Perguntei se está claro. Continue, respondeu Rouco. Perto do lugar onde nos encontramos da primeira vez há uma cabine telefônica. É a única lá, não tem como errar. O container está embaixo dela. Quer o senhor pegue, quer não, minha mulher não deve sentir nenhum aperto. Ainda vamos trabalhar juntos por muitos anos, e se quando voltar eu souber que você jogou sujo. Bem, não o aconselho a jogar sujo. Você me entendeu?
Eu entendi tudo, disse rouco. Obrigado. E após uma pausa perguntou: precisa de advogado? Oh não. Todo o dinheiro até o último vintém é para minha esposa. É isso aí. Adeus. Ele desligou o fone, saiu da cabine e olhou ao redor. Em seguida, enfiou as mãos nos bolsos e começou a subir calmamente pela Rua dos Mineiros, entre as casas vazias com janelas tampadas.